O Jornal do Meio-Dia está de volta e após a forte reação negativa à chamada PEC da blindagem, o senador Jaime Campos, que integra a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi um dos que ajudaram a enterrar a proposta que tentava alterar a Constituição para proteger parlamentares de processos criminais. Já sobre as eleições do ano que vem, o governador Mauro Mendes e presidente do União Brasil em Mato Grosso garante que o senador Jaime Campos tem vaga garantida no partido caso queira disputar a reeleição numa dobradinha com ele, governador. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o senador Jaime Campos, do União Brasil. Boa tarde, senadores. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, seja bem-vindo. Estamos à sua disposição, querido amigo Lúcio. Senador, pois não. Batido o martelo, então, na chapa do Senado, Mauro Mendes e Jaime Campos, o senhor aceita essa dobradinha proposta pelo governador Mauro Mendes? Ou o senhor quer ser candidato ao governador? Primeiro, quero antes de mais nada, agradecer ao Mauro até, dizendo que a minha vaga está garantida. Você imagina, eu sou senador da República. O senhor combinou isso com ele? Nada. Mas eu fico elogiado até da lembrança dele em relação ao meu nome. É bom que você esclareça aqui o seguinte. Esse é um assunto que nós temos que tratar daqui a poucos dias atrás, na medida em que nós vamos reunir com os nossos vereadores da União Brasil e com os nossos prefeitos da União Brasil. Vamos fazer uma indagação, ou seja, uma pesquisa, o que o partido quer. Você quer uma candidatura própria a governador ou não quer candidatura própria a governador? Se quer o Jaime Campos e o Mauro Mendes como candidato a senador ou não quer. Não adianta nós ficarmos 5, 6, 7 pessoas definindo o cenário político aqui em Mato Grosso, sobretudo no nosso agremiação partidária. Eu, particularmente, estou fazendo o meu trabalho, primeiro, como senador da República, é minha obrigação. Segundo, fazendo um trabalho político. Fazendo o quê? Praticamente uma oitiva com toda a sociedade, particularmente com os meus aliados políticos, para saber qual o melhor caminho para nós tomarmos. E eu me encontro preparado para ser governador e ser senador da República. Qualquer um dos dois, seja governador, que eu já fui, seja senador, eu estou preparado. Senador, mas até aqui o senhor tem manifestado que gostaria de ser candidato ao governo. O que fazer com o Otaviano Pivetta, que é o candidato de Mauro Mendes? Primeiro é o seguinte, Pivetta é do Republicano. Não tenho nada contra o Otaviano Pivetta, muito pelo contrário, tenho o maior respeito. Entretanto, a decisão pessoal foi do senhor Mauro Mendes declarar já há algum tempo que o seu candidato preferencial seria o seu vice-governador Pivetta, que é um direito líquido e certo dele. Mas o Mauro, o União Brasil, não foi até agora ouvido. Eu, particularmente, eu tenho assim, a humildade de dizer que ele já me disse que vai ser candidato, eu disse que fica muito à vontade. Agora, os demais, não só os filiados, como prefeito, vereadores, deputado estadual, deputado federal, e eu imagino que até agora essas pessoas não foram convocadas, comunicadas à decisão pessoal do senhor Mauro Mendes. De maneira que política você faz com altivez, sobretudo respeitando os seus aliados, os seus correligionários. Isso é uma prática que eu sempre exerci nos meus 6 mandatos e deu certo. Política você tem que construir de baixo para cima, sobretudo de forma respeitosa àqueles companheiros que ajudaram a elegê-lo. No meu caso, o Mauro Mendes, eu imagino ter a obrigação, como presidente do diretório regional, de ouvir todos os companheiros do União Brasil qual o melhor caminho. Eu, pessoalmente, tenho a sensação que o partido tem o desejo de uma candidatura própria. O partido que não tem candidatura própria está fadado de insucesso, vai ser exterminado no futuro. E eu, quero confessar aqui depois para você, eu não faço política de imposição. Eu faço a política de forma democrática, respeitosa, aqueles que certamente participam dentro da agremiação partidária junto comigo. Agora, senador Mauro Mendes, o governador, o convidou para fazer essa dobradinha para o Senado, só que ao mesmo tempo ele também agradeceu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à candidatura dele próprio, governador, e de José Medeiros. Como conciliar essas duas questões? Uma boa pergunta, que você é extremamente pertinente. Fecha a conta para mim, acho que não tem nenhuma condições, a matemática não fecha, ciências exatas. Se ele tem o apoio do Bolsonaro, e nesse caso, o Bolsonaro que apoia Medeiros, não cabe ao senador Jaime Campos, é 2 vagas só. Né? Apesar de não acreditar nada disso aí, é bom que você esclareça aqui. Mas aí não seria uma coligação branca lá?
Poderia até ser candidatura branca lá, eu imagino que sim. Mas isso aí está vedado. O que seria candidatura branca, só para deixar claro para a nossa audiência? Como? O que seria Que essa não é expressão? oficial, Camila. Que não é Não tem como ser oficial. oficial e não tem como. O PL tem vários candidatos lá. Tem o partido deles que quer eleger deputado estadual, deputado federal. Não tem chance alguma de ser um apoiamento branco, muito pelo contrário. Você tem que ter chapa completa hoje para deputado estadual, federal. Como é que faz? Você não pode participar do meu palanque, você não pode fazer material nenhum institucional de campanha junto com outro candidato que não seja daquilo lá. E nós temos uma federação ainda, que é a União Brasil Mas e o essa- PP. Como é que fecha essa conta? Então eu acho que tudo que está caminhando aí está tudo errado. Vamos dar tempo ao tempo, né? Até porque ainda tem a possibilidade de ter algumas federações mais, algumas fusões partidárias e, sobretudo, no mês de março, no dia 1º de janeiro, no 1º de março, abre-se a janela para deputado estadual e deputado federal, Camila, mudar de partido. Então eu acho que está muito acelerado, é precoce qualquer decisão nesse sentido. O que eu estou fazendo uma campanha é com a sociedade, sobretudo discutindo o que a sociedade espera do próximo governo de Mato Grosso. Senador, Fazemos o quê? Um trabalho de oitiva, de ouvir a população, como é que a sociedade espera e quer do próximo governador do nosso estado. Senador, o senhor falou aí de uma conta que não fecha pelo lado de Mauro Mendes. Agora tem uma outra conta que, por enquanto, ainda não está fechada pelo lado de Jaime Campos. E aí? Como assim fechado? O que fazer com a deputada Janaína Riva, com quem o senhor tem uma relação bastante próxima? Bem, primeiro quero dizer a você que eu tenho candidato, assim, relacionamento com toda a política, com todos os políticos de Mato Grosso. Eu não tenho inimigo em política. Eu faço política com altivez e respeitando os adversários. Por outro lado, o que vai fazer com a Janaína? Eu confesso que eu não sou capaz de responder a sua indagação. Tem um pré-acordo na do medida senhor? Tem um que ela pré-acordo deve do dever. senhor com ela? Não, temos conversado, não só com ela, eu converso com ela, com o Carlos Fávaro, converso com o Barranco, converso com o Lúdio, converso com o Mauro Mendes, converso com todo mundo. Essa é a facilidade de Jaime Campos, de conversar com todo mundo. Você acabou de ver aqui, eu conversando com o Max. Max é do PSB, talvez vai para o República, vai para o Podemos também. Eu converso com todo mundo. Então não adianta antecipar o processo. Não adianta, eu fiquei muito ouvi o Mauro dar uma declaração dizendo, olha, tem uma vaga para Jaime Campos, do União Brasil, senador. Ora, minha candidatura é nada, senador da República. Quem que vai me vedar, ou seja, me proibir de ser candidato? Ninguém, só Deus. Quem tem maioria lá na União Brasil Mas eu não estou preocupado com para isso, decidir não. sobre a candidatura? No final das contas, quem vai decidir? O senhor falou que o Pivetta é o candidato só do governador. E é verdade. Né? Não houve uma consulta, mas no final, qual a vontade que vai se sobrepor? Aí que nós vamos ver. Você tem que entender o seguinte, que as decisões, muitas vezes tomadas pelo regional, não prevalecem. Para isso nós temos o Diretório Nacional. Você desconhece que Jaime Campos é senador até 1º de fevereiro de 2027? O senhor poderia recorrer ao Diretório Nacional se ficar insatisfeito com a decisão do regional? É um direito líquido e certo meu. E as tratativas que eu estou fazendo lá, em Brasília, com certeza, são conversas de gente grande, respeitosa, até respeitando a minha trajetória, né? Eu sou fundador do PDS, que virou depois PFL, que virou DEM, que virou União Brasil. Eu não sou achego no partido. Eu sou uma pessoa que tem história. E todo o político sério, político da sua essência, ele respeita a nossa trajetória política. São 6 mandatos que eu nunca mudei de partido. O partido acabou, mas eu fiquei no mesmo partido. Você pode levantar aí e ver a história de Jaime Campos. Eu faço política dessa maneira. Agora, eu não faço política de imposição. Toda e qualquer imposição, com certeza está fadado de sucesso. Eu tenho que fazer a minha parte, que eu estou fazendo, ouvindo, conversando e focado no meu mandato de senador da República, trabalhando para trazermos investimento, aprovando, como agora, rejeitando a PEC da vergonha, que é essa PEC da ladroagem, ou seja, é uma PEC que, infelizmente... Da bandidagem. Da bandidagem. Eu fui o 2º senador da República. O primeiro foi Otto Alencar, presidente da CESOT, que manifestou o contrário. O segundo foi Jaime Campos, que eu disse que o que estão pretendendo, a Câmara votou lá, era uma verdadeira porrada que estão dando na cara do povo brasileiro, sobretudo aquelas pessoas que ele confiou o mandato para bem representar no Congresso Nacional. Então essa é a minha visão em relação ao Senado de Mato Grosso. Estou trabalhando tanto para governador como senador. É evidente que eu não posso ser candidato de mim mesmo. Eu tenho que ser candidato do povo de Mato Grosso, sobretudo dos meus aliados.
Senador, me recordo que recentemente o senhor foi um dos que assinou, me corrija se eu estiver errada, o pedido de impeachment para que fosse, né, votado ou não, de um dos ministros do STF, Alexandre de Moraes. Ou seja, sinalizou aí uma pauta que é reivindicada muito pela direita. Em relação ao projeto de anistia, qual o seu posicionamento? E também qual a sua opinião pelo fato do presidente do Senado ter engavetado esse pedido, apesar da maioria da vontade democrática dos senadores? Eu não tinha como não assinar a CPMI de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até porque eu acho que algumas decisões dele têm sido decisões que certamente não é uma decisão que representa a Constituição Federal e, sobretudo, decisões que não seja oportuna na medida que as condenações que deram, entre eles, para o próprio presidente Bolsonaro, 27 anos de prisão. Aí condenou uma senhora que pintou uma estátua lá na frente do STF, com um batom, 17 anos, mais uma multa de 30 milhões. Não sou contra, por isso assinei a CPMI. Infelizmente ela não prosperou e o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que essa CPMI não ia acontecer e como pedido de impeachment, né? De impeachment, melhor dizendo. Ele não colocou para votar e por ali ficou. Aí, respondendo a sua pergunta mais importante, é a questão da anistia. O que eu tenho visto, acompanhado lá, que o relator designado, que é o Paulinho da Força, que é um deputado federal, ele já disse isso muito bem claro. Ele não vai fazer anistia geral, de maneira alguma. Ele está trabalhando no sentido de diminuir a disometria, ou seja, pessoas que foram condenadas, como é o caso do Bolsonaro. Diminuir o tamanho da pena. Da pena, isso. Agora, eu acho que algumas pessoas, hoje existem 146 pessoas, me parece, presas. Essa maioria absoluta vão ser liberadas, entretanto, com alguns restrição, alguns com tornozeleira, outros com prisão domiciliar. Mas o que eu acompanho e estou vendo todos os dias, toda hora lá, é de que essa projeto está lá, se encontra lá, a PEC lá, né? Isso em relação à anistia. Sim, o projeto ela de anistia. Não vai passar da forma como foi construída, mesmo na Câmara e, sobretudo, no Senado Federal. Então o senhor defende a dosimetria? Defendo. Não anistia restrita? Não, anistia geral não pode. Você vai anistiar um cidadão que colocou uma bomba num caminhão, um tanque de gasolina, que era para explodir o aeroporto de Brasília. O cidadão tem que ser preso. Ele é um terrorista. Ele é um terrorista. Não podemos abrir mão, naturalmente, daquilo que é certo e o que é errado. Senador, Pois não. 30 segundos para encerrar. Ok. Uma provocação aí de Abílio Brunini. Fávaro e Jaime Campos não se elegem para mais nada. Olha, foi o que o prefeito falou. E aí? Esta semana. O Abílio não leva muito em consideração, né? É o Sol que é apelido dele agora. Ele virou mãe de nada do Pantanal Mato Grossense, né? O Abílio, infelizmente, eu acho que ele tem que preocupar é fazer gestão o prefeito de Cuiabá. É o que menos está fazendo. O Abílio me parece que vive de selfie aí na rua, o dia inteiro só gravando. Eu falei, qual o tempo que o cidadão está dedicando? Cuiabá não avançou nada, muito pelo contrário, está acabada Cuiabá, esburacada, a saúde não melhorou coisa alguma, e daqui a pouco o boleto vai chegar na conta dele, né? O pessoal quer saber o que ele vai fazer para melhorar as condições de vida do povo cuiabano. E, infelizmente, o Abílio, com todo respeito, eu não levo muito em consideração o que ele fala, porque todo mundo já conhece ele. A língua dele é maior do que a boca, né? Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço Obrigada. você, Lúcia, e agradeço você, Camila. Uma boa tarde. Muito obrigado.